Hoje, vamos saber como seria um mundo ateu, segundo a visão de um fundamentalista cristão. Depois da vinheta. Em minhas prospecções pelo YouTube, encontrei um vídeo intitulado Um Mundo Ateu. É um vídeo que apresenta uma caricatura do que seria, segundo a visão de um fundamentalista cristão, um mundo dominado por pessoas racionais, desprovidas de crenças em mitologias ancestrais. Como não poderia deixar de ser, o vídeo é um desfile de mentiras, distorções e falácias. Há a predominância de imagens sombrias para ilustrar um texto eivado de preconceitos e, abre aspas, chutes. Não dá para levar a sério um vídeo que, na verdade, é um exercício ficcional que tem o intuito de levantar a bola do fundamentalismo religioso em detrimento de um mundo mais racional. Mas vale a pena conferir, nem que seja para ver onde chega o, abre aspas, talento de alguns fundamentalistas de orientação cristã. Vamos ver partes do vídeo e depois eu vou comentando. Vamos agora à primeira parte. O vídeo é uma palhaçada. Começa com um exercício de imaginação que só pode passar pela cabeça de um fundamentalista quando expõe a seguinte frase, abre aspas, imagine um futuro distante onde o cristianismo foi esquecido e o mundo ignorou há muito a verdadeira moral que emana de Deus, fecha aspas. Isso é ridículo. A, entre aspas, verdadeira moral, que emana desse personagem referido pelo vídeo inclui apedrejar pessoas por adultério, matar sumariamente pessoas apóstatas, punição severa para pessoas que violem o, entre aspas, sábado sagrado e outras barbaridades advindas de uma, entre aspas, moral absoluta. A verdadeira moral evolui junto com a sociedade. Na Idade Média, instituições religiosas consideravam moralmente correto matar pessoas na fogueira como punição para o que consideravam crimes. Hoje em dia, nenhuma instituição religiosa séria cogita em aplicar pena de morte a pessoas que desafiem seus dogmas. A moral humanista é infinitamente superior a essa moral assassina das doutrinas religiosas, principalmente da cristã. Certamente uma pessoa civilizada e em sã consciência nem hesitaria em condenar a prática da escravidão. Mas, segundo a Bíblia, é uma prática moralmente aceita. O personagem Jesus fez apologia da tortura de escravos, na seguinte passagem, abre aspas, aquele servo, escravo, que sabia a vontade de seu senhor e não se preparou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites, fecha aspas. Jesus nunca admoestou a prática da escravidão, utilizando-se da relação senhor-escravo em muitas de suas parábolas. Uma das coisas que realmente ajudou a acabar com a escravidão foi a filosofia humanista que influenciou os ideais da Revolução Francesa, incorporando bandeiras como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A verdadeira moral evoluiu através de discussões racionais baseadas na empatia, um sentimento que é uma conquista da civilização, e na filosofia de orientação humanista e secular. Se dependêssemos da, entre aspas, moral religiosa, provavelmente ainda estaríamos na Idade das Trevas. Em seguida, o texto do vídeo tenta rebaixar a visão de mundo desprovida de crenças em divindades, à condição da ingenuidade da fé religiosa. É óbvio que a fé é algo obsoleto para a ciência, onde o que importa são as evidências, mas um fundamentalista não possui inteligência ou honestidade intelectual para entender isso. Há um excelente texto de Richard Dawkins intitulado A Ciência é uma Religião? Que joga luz sobre esse assunto. Para completar a caricatura, o crente que fez o vídeo ainda coloca a imagem de uma paisagem na penumbra, uma imagem sombria, que transmite a ideia de que pessoas desprovidas de fé em seres improváveis vivem nas trevas. É exatamente isso que transmite o subtexto dessa passagem desse vídeo. Nessa mesma passagem, o texto afirma que o Deus bíblico é apenas uma lembrança de um outro tempo perdido na história. Apenas um exercício bobo de futurologia, sem mais o que acrescentar em termos de argumentos. Apenas bobagens de crente fundamentalista.
Na imagem seguinte, o crente define esse possível futuro como sendo o império da razão e o mostra como sendo um local escuro sob uma lua cheia. Isso diz muito sobre o pensamento de um fundamentalista. É uma inversão. Para um fundamentalista mais ferrenho, a razão realmente representa as trevas e a fé representa a luz. É justamente o contrário. O período histórico no qual a humanidade foi guiada pela fé ficou conhecido como Idade das Trevas, que só acabou quando a razão passou a ditar as regras, com o Iluminismo. Há um predomínio de imagens sombrias no vídeo, para passar a ideia de que um futuro mundo ateu seria um mundo escuro. Todo mundo que está consciente da realidade sabe que o ser humano não é especial. O ser humano é apenas mais uma, entre tantas outras espécies que já passaram pela Terra. Os que se sentem especiais são os religiosos fundamentalistas, enganados pela ilusão da religião. Aqui, o texto continua insistindo na mentira de que existe uma moral objetiva e, o pior, essa moral seria advinda de um ser fictício. Como já demonstrei anteriormente, isso é uma mentira. A moral é construída através de valores seculares, que também evoluem com a sociedade. Na verdade, a religião sequestrou a moral, tentando espalhar a mentira de que é uma exclusividade sua. O texto toca no assunto do relativismo moral ao dizer que alguns sentimentos que outrora eram vistos como inferiores e evitados, agora são aceitos em muitas situações e isso passa a ser visto de forma natural. Mais um show de mentiras. Aqui, talvez, o crente tenha querido se referir à homossexualidade, que em sociedades atrasadas era considerada crime e punida até mesmo com a morte, e hoje já é bastante tolerada. Mas o desavisado se esquece de que os próprios chefes do cristianismo tiveram que rever a sua posição diante da escravidão, mesmo com o livro sagrado apoiando-a. Isso prova que os cristãos também seguem um certo relativismo moral, caso contrário teriam que aceitar a escravidão como algo normal, pois está lá, na Bíblia, apoiada por figuras como Jesus e Paulo. E outra, muitos analfabetos funcionais confundem natural com normal. Natural é o que está na natureza. Não é o homem que determina o que é natural. Normal é o que é estabelecido como norma através de determinações prévias de determinada sociedade. Aqui, o texto faz um espantalho sobre a seleção natural, o que não é de se admirar, em se tratando de um texto escrito por um fundamentalista. Com criatividade de ficcionista distópico, o autor do texto molda uma sociedade futura ateísta, com uma legislação baseada na seleção natural, uma caricatura bem exagerada. Parece ser um exercício infrutífero pensar em uma sociedade ateia sob a perspectiva de um fundamentalista. Hoje em dia, temos sociedades cuja maioria da população é desprovida de crenças em divindades. A Suécia, por exemplo, um país de primeiro mundo com mais de 80% da população, que não está se importando muito com inutilidades, como a fé religiosa. E daqui surge uma discussão interessante, pois os fanáticos costumam dizer que a Suécia tem altos índices de suicídio, mas se esquecem de dizer que o Brasil, com quase 95% da população formada por religiosos, a maioria, pessoas cristãs, possui altíssimos índices de criminalidade, com altas taxas de homicídio, latrocínio e outros.
O texto continua com afirmações bizarras como a visão distorcida que muitos fundamentalistas possuem a respeito da evolução das espécies. Para eles, a evolução favorece o mais forte e o mais inteligente em detrimento do mais fraco e do que possui limitações intelectuais. Isso é um absurdo, visto que a evolução não trata da sobrevivência do mais forte, mas do mais adaptado. E nem tudo que é natural é necessariamente desejável, visto que coisas absurdas como canibalismo são praticadas por algumas espécies na natureza. O ser humano civilizado não pratica canibalismo porque está adaptado à civilização, o que implica em cultivar sentimentos como a empatia. A caricatura prossegue, dizendo que o homem desprovido de crenças em divindades vive com felicidade, mas a imagem que aparece é a de um palhaço chorando. Em primeiro lugar, o conceito de felicidade é muito controverso. Para alguém que tem consciência da realidade completamente inóspita da existência, a felicidade não existe de forma concreta, apenas de forma ideal. Um ideal que nunca será alcançado, pois coisas que existem no mundo das ideias nem sempre se tornarão realidade. O que muitos tentam alcançar é o bem-estar e a satisfação pessoal. Isso não pode ser chamado de felicidade, visto que, para existir felicidade, seria necessário que o mundo fosse um lugar ideal para se viver. Em um mundo onde os desastres naturais são inevitáveis, e qualquer pessoa pode morrer a qualquer instante, das maneiras mais brutais, não pode ser considerado um mundo onde possa haver algo sequer parecido com o ideal de felicidade. Além disso, o fator da diversidade humana sempre será um obstáculo para alcançar o ideal de felicidade. Os psicopatas existem, e as pessoas convivem umas com as outras, sem saber que seus semelhantes são psicopatas. Por último, é factível considerar a felicidade como algo que possa ser realizado em um mundo onde existe o câncer? Logo depois disso, o vídeo que apresenta um texto esdrúxulo termina de uma forma igualmente esdrúxula, evocando a doutrina do sacrifício, uma doutrina irracional cultivada por povos primitivos, violentos e selvagens. Povos primitivos pensavam que derramando sangue, poderiam aplacar a ira dos deuses. O Deus dos hebreus, então, teria mandado seu filho para morrer e apagar um erro imbecil que ele próprio teria cometido. Ou seja, nada inteligente para um Deus perfeito. Mas essa é uma questão doutrinária interna dessa religião, muita gente considera plausível e nem vale a pena se estender nisso. Mas colocar uma doutrina estúpida como essa, de morte para salvar a humanidade, para fazer contraponto com uma sociedade racional, é meio fora de propósito. Mas normal para um fundamentalista, tipo de gente que não prima muito pelo pensamento crítico. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.